Muito obrigado. Uma primeira observação relacionada com aquilo que foi o sentimento partilhado entre o meu colega, o moderador Chris Tork, e o relator, que era eu. No decurso dos trabalhos, pareceu-nos notar que existe um déficit de comunicação ou de informação quanto àquilo que é realmente a agenda cultural europeia. E isso conduz a alguns equívocos, a alguns temores, a algumas reticências que pensamos seria conveniente eliminar tão rapidamente quanto possível, de forma a que o processo se possa desenvolver. Designadamente o medo de que a agenda cultural europeia venha a ser uma espécie de guarda-chuva, uma espécie de umbrella uniformizadora da diversidade cultural europeia. A necessidade de um forte esforço de comunicação no sentido de clarificar completamente as ideias quanto ao que se pretende com a agenda cultural europeia, no fundo transmitindo a ideia que, segundo o nosso entendimento, essa agenda cultural europeia visa, pelo contrário, reforçar a diversidade e as formas de cooperação e de solidariedade entre as diversas expressões culturais. Pensamos que um esforço de comunicação deverá ser feito nesse sentido, de forma a aplanar as dificuldades que se detectaram em muitas intervenções ao longo dos 2 dias deste workshop. A primeira mensagem do workshop é uma mensagem muito concreta, muito positiva, e nós fomos mandatados para a transmitir neste plenário, na presença das autoridades presentes. Os participantes no workshop recomendam fortemente aos ministros dos Estados-membros que adotem a comunicação da Comissão de 10/5/2007 como ponto de partida para a construção de uma agenda cultural europeia. Foi uma menção muito explícita por parte dos participantes no workshop, reiterada por mais de uma vez e que, portanto, constitui o primeiro ponto muito concreto dos trabalhos deste workshop sobre o diálogo intercultural. No decurso dos trabalhos de 2 dias, há 4 palavras-chave que emergiram. A primeira, curiosidade. A segunda, mobilidade. A terceira, multilinguismo. A quarta, monitorização. Curiosidade foi uma palavra introduzida logo numa das primeiras intervenções e palavra que circulou durante estes 2 dias. Entende-se que a primeira condição para a existência e o aprofundamento do diálogo intercultural é a curiosidade. Pareceu-nos interessante que esta palavra tivesse surgido e pareceu-nos interessante fazê-la figurar neste relatório final. Ela introduz uma dimensão emocional, afetiva, instintiva, num processo que eminentemente terá que ser racional. Parece-nos adequado que a primeira palavra sugerida seja curiosidade. A curiosidade implica a disponibilidade, ou seja, os participantes insistiram bastante neste ponto. Ser curioso não é apenas olhar para o outro, é estar disponível para trocar e para acolher as contribuições do outro e a visão do outro. Esta é uma primeira ideia. Segunda ideia crucial para o desenvolvimento de uma agenda cultural para a Europa, a mobilidade. A mobilidade é aqui entendida e foi muito sublinhado pelos participantes. A mobilidade é entendida não apenas como mobilidade das coisas, dos bens, dos produtos culturais, mas, sobretudo, como mobilidade das pessoas. Ou seja, entende-se que é pelo deslocamento no espaço e pela confrontação com as diversas culturas e formas de expressão que se poderá aprofundar ou criar as condições para aprofundar o diálogo intercultural. Terceira ideia, ou terceira palavra-chave, o multilinguismo, igualmente considerado como absolutamente crucial neste caso. Mas o multilinguismo considerado em 2 planos diversos. O multilinguismo dentro do próprio espaço europeu, sem dúvida, e aqui há sensibilidades diferentes, porque a questão do multilinguismo não tem a mesma acuidade em certas zonas da Europa
onde naturalmente ele já existe, do que em outras zonas da Europa, mas, sobretudo, o acento tónico dos participantes foi posto na questão da relação com aqueles que vêm para a Europa de fora da Europa. E, neste aspecto, entende-se que o trabalho no sentido do multilinguismo deve ser feito tanto no plano da integração dos que chegam, pela integração na língua que os acolhe, como pelo esforço que deve ser feito para reforçar neles a vontade de manterem intactas as origens linguísticas do lugar de partida. Ou seja, que o multilinguismo não deve ser apenas uma forma de acrescentar uma língua a alguém que falava outra, deve ser uma forma de acrescentar uma língua e reforçar a língua de partida, a manutenção da língua de partida, sobretudo no que se refere aos trabalhadores que emigram para a Europa. Quarto ponto, ou quarta ideia forte, a monitorização. Para os participantes neste workshop, é crucial perceber como é que o processo se vai desenvolver. Sobretudo, como é que vai ser feita a monitorização dos avanços desejáveis deste processo. Como é que se vão criar as formas estruturadas ou estruturar as formas de diálogo que associem a sociedade civil nos seus diversos estratos e que ponham em contacto permanente os agentes culturais com os poderes, quer com os poderes políticos, quer com os poderes económicos. Nesse sentido, sugeriu-se que, com particular atenção, fosse estabelecido um sistema de monitorização da forma como vai decorrer o Ano Europeu para o Diálogo Intercultural, em 2008, de forma a compreender no balanço final quais são as melhores formas, as pistas que devem ser exploradas e, porventura, aquelas que devem ser abandonadas.